Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu espero que a resposta seja sim. Bem, para aqueles que ainda não me conhecem, sou o técnico Daniel da oficina de robótica IBMCP. Sejam vocês que estão entrando no lugares daqueles alunos que infelizmente saíram por não participarem das nossas atividades à distância, muito bem-vindos. E, dando continuidade, assim como já é de conhecimento de vocês, agora na segunda etapa, à distância, nós estamos falando sobre a programação. Bem, agora, no próximo sábado, dia 1º de agosto, nós teremos a nossa primeira avaliação dessa etapa. E nessa etapa, o que vai ser avaliado? Em primeiro lugar, entradas, que é aquilo que nós já vimos na primeira aula dessa etapa, processamento, que nós vimos na última aula que nós tivemos, assim também como as saídas, que também foi visto na nossa última aula. Para aqueles que estavam presentes e cumpriram o dever de estar presentes nas nossas aulas de sábado, nós falamos um pouquinho sobre a diferença entre os sentidos humanos e os sensores dos robôs. Bem, para início, nós temos que compreender que nós, humanos, temos vários sentidos diferentes. Nós temos, por exemplo, o tato, a audição, a visão, o paladar, o olfato, dentre alguns outros sentidos. Já os robôs, que não possuem órgãos, possuem outras coisas para substituírem esses sentidos, ou seja, eles possuem alguns componentes físicos que dão a eles a percepção do mundo em volta deles, assim como nós temos essa percepção através dos nossos sentidos. Bem, assim como o nosso ouvido nos permite ouvir, ou seja, o nosso ouvido é um órgão que permite termos o sentido da audição, os robôs podem possuir, por exemplo, um sensor de som que permite a eles ter a capacidade de escutar, ou seja, receber as ondas sonoras do ambiente em que o robô ou o protótipo está. Pessoal, isso se aplica a todos os nossos sentidos, assim como até outros sentidos que nós humanos não temos, os robôs conseguem ter através de componentes eletrônicos. Ou seja, a partir de eletrônicos, como por exemplo, um sensor infravermelho, um sensor de linha, um sensor de som, um sensor de toque, que nós costumamos chamar de botão, nós temos diversos sensores nos robôs. Então essa palavrinha é muito importante. Sensores a gente associa com os sentidos humanos. Ou seja, todos os sensores, os componentes físicos, eletrônicos do robô que tem sensores, permite ao robô, na parte da programação, que é o que nós estamos estudando agora na segunda etapa, que ele receba dados do mundo em volta dele. Então, vamos lá, recapitulando de uma forma bem breve e rapidinho aqui. Muito importante, pessoal, nós humanos temos sentidos. Os robôs possuem sensores que permitem a eles captar sinais, cores, sons, diversas coisas do mundo em volta deles. Assim como nós captamos com os nossos órgãos, como os nossos olhos, boca, ouvido, nariz. Nossas mãos conseguem captar as texturas dos objetos. Esse é o que nós chamamos de tato, inclusive. Bem, pessoal, assim como os robôs têm os sensores, que nós damos o nome na programação de entradas, os robôs também possuem outras duas características no que dizemos a programação. Então, nós temos as entradas, em primeiro lugar, que captam o mundo em volta do robô. E nós temos as saídas. Pessoal, as saídas, vamos pensar lá. As entradas, elas se chamam entradas porque está entrando sinal no robô. Então, entra sinal de som, entra sinal de luminosidade, entra sinal de tato, por exemplo, no botão. Então, pessoal, nós temos que memorizar muito bem isso,
que todas as entradas dos robôs são portas de entradas do mundo de fora para dentro do robô. Então, os sinais entram. Já as saídas são o contrário. Então, o robô atua nessas saídas para que o robô possa atuar de verdade no mundo real. Então, por exemplo, se eu tenho umas rodas no meu robô, essas rodas elas estão conectadas a um motor para que elas possam se movimentar. O motor é um ótimo exemplo de saída, pessoal. Por quê? Porque as saídas são tudo aquilo que o robô faz para afetar o mundo real. Então, olha lá, as entradas são todos os componentes dos robôs que captam sinais do mundo real para dentro do robô, enviam lá para a programação, para dentro do robô. E as saídas são tudo aquilo que o robô tem de componente que possa mexer, movimentar, efetuar alguma luminosidade, som, para sair do robô. Então sai luz, sai som, sai movimento, tudo que sai do robô a gente fala que é saída mesmo. E tudo aquilo que entra no robô nós chamamos ou de sensores ou de entradas. Além disso, nós temos uma terceira parte nos nossos robôs, que, claro, falando da programação, já que nós estamos nessa etapa, que chama processamento. Então, o que é o processamento? O processamento é uma parte da programação em que a gente pega os dados que o robô captou por suas entradas, então entraram dados lá dentro do nosso robô, lá dentro da nossa programação, a gente processa eles. O que é processar? A gente vai estar tratando eles, a gente vai usá-los na nossa programação. Então, sempre que a gente usa um dado de um sensor, a gente está processando ele. Então, a gente pensa bastante numa indústria. As matérias-primas são as entradas, os trabalhadores da indústria, que, claro, trabalham na produção ali, eles trabalham, por exemplo, vamos pensar numa empresa de alimentos, num frigorífico. Eles estão ali cortando as partes de um frango, por exemplo. Então, eles estão tratando esse frango. Então, eles pegaram dados de entrada, que era o frango vivo, por exemplo. Então, lá dentro, eles fizeram o processo para que ele se tornasse comestível e embalaram. E depois esse frango vai sair da empresa. Então, olha só, nós temos a entrada, o processamento e a saída. E a mesma coisa na programação, pessoal. Nós temos a entrada, o processamento e a saída. Então, vamos lá, recapitulando essas três partes. Entrada, tudo aquilo que entra para dentro do nosso robô. Tudo aquilo que o robô recebe do mundo de fora para dentro dele. Processamento é o tratamento e uso dessas informações lá dentro da nossa programação. E as saídas são todas as ações que o robô faz para o mundo de fora. São todos os componentes que o robô utiliza para se movimentar, emitir som, emitir luz. Então, ele vai estar movimentando, agindo no mundo de fora. Vai sair do robô. Então, pode sair diversas coisas. Pode sair muitas coisas mesmo. Assim como podem entrar muitas coisas através dos sensores, podem sair muitas coisas através das saídas do robô. Então, todos os sensores são entradas, isso é muito importante. E agora, indo um pouquinho para outros exemplos, além dessa indústria que nós vimos para exemplificar o todo, um exemplo muito bom de entrada, pessoal, a gente tem na televisão. Então, olha só, na televisão nós temos um receptor de sinal do controle remoto. Então, quando você aperta um botão, a TV consegue reconhecer porque ela tem um sensor nessa TV. Então, ou seja, a nossa televisão ela tem uma entrada de dados. Então, ela vai estar recebendo o sinal do controle remoto. Ela vai estar recebendo o sinal. Então, o que acontece? O sinal está entrando, isso mesmo. Então, lá na TV nós temos uma entrada. E no controle remoto que está mandando este sinal, o que nós temos, pessoal?
nós temos uma saída, porque vocês concordam comigo que a hora que eu apertei um botão ali no meu controle remoto, ele mandou um sinal para a TV? Então saiu do controle remoto o sinal para entrar lá na TV. Então saiu o sinal do controle remoto, ele é uma saída. Mas vocês concordam comigo que o controle, ao mesmo tempo que ele é uma saída, ele também não é uma entrada? Porque dependendo do botão que eu aperto no controle remoto, acontece uma coisa diferente. Ou seja, o sinal que sai do controle remoto é diferente. Então, olha só, o controle remoto, ele é um outro exemplo de entrada também, porque ele tem vários botões, ou seja, sensores de toque. Então, nós temos ali diversos botões diferentes, onde, dependendo de qual nós apertamos, há um processamento ali dentro do controle remoto. Então, olha lá, tratamento de informações, uso de dados. Então, há um processamento dentro do controle remoto para que saia sinal do controle remoto. Então, vimos só, o próprio controle remoto ele tem a parte de entrada, que são os diversos botões, diversos sensores de toque. O processamento, que é onde ele configura o sinal que vai sair na saída do controle remoto a partir do botão apertado, a partir dos dados que ele recebeu de entrada. Então, pessoal, olha só, o controle remoto ele tem as três partes da nossa programação, tanto a entrada, quanto o processamento, quanto a saída. Assim como nós temos isso em diversos outros dispositivos eletrônicos. O carro é um outro exemplo. Então, o volante, a gente poderia associar o volante de um carro como, por exemplo, uma entrada. Então, dependendo ali de como eu giro, vai estar entrando um sinal diferente para dentro do meu carro. E a gente tem um processamento, então lá nos eixos do carro, se ele for digital, é claro, né, pessoal? Nós temos um processamento para que as rodas se movimentem. Então, a roda são as saídas, são o sistema de saída dos sinais. Então, nós mexemos na entrada, os dados são processados na programação, lá no processamento, para que haja uma saída, que é o que nós realmente queremos por fim. Então, pessoal, entrada, processamento e saída. Entrada de dados, processamento de dados e saída de dados. Isso mesmo. Pessoal, eu espero que vocês vão muito bem na prova. Se vocês estiverem com alguma dúvida, antes de sábado, me mandem uma mensagem para que eu possa esclarecer e vocês irem para a prova preparados. Tchau, tchau, pessoal. Até semana que vem.